Você envia o seu filho para a escola e antes ele voltava só burro e doutrinado. Agora, o risco é de que ele nem volte. Menino de 13 anos, na cidade de Praia Grande, morreu depois de brincadeira na escola. Mas, como muitos pais dizem, não, tem que enviar os filhos mesmo, porque lá é difícil, eles sabem que é difícil, mas é para eles aprenderem. O problema, pais, é que muitos deles não têm a quem recorrer lá na escola. Muitas crianças enfrentam na escola bandidos. Bandidos. E mais, o sistema, essas ideologias esquerdistas, protegem os criminosos. Eu vou contar para você essa história hoje, com certeza você já conhece, mas vou mostrar alguns dados sobre como a escola se tornou um perigo. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro vamos começar aqui rapidamente com o caso do menino que infelizmente faleceu. Entenda o que se sabe sobre o caso do adolescente de 13 anos que morreu após ser agredido em escola. É difícil falar porque eu tenho filho, né? Eu tenho filho, então meu filho tem 15 anos, é difícil, não é fácil não. Carlos Teixeira morreu após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias na Santa Casa. Pai diz que menino sofria bullying de colegas em Praia Grande. Esse é o menino. Relato do pai. A gente leva a criança para a escola achando que ela vai estudar, que ela está segura e ao final, olha o que acontece. Esse é o menino, infelizmente partiu. Tinha 13 anos apenas. Colegas pulam sobre as costas do estudante. De acordo com o pai do jovem, o filho relatou que estava de costas para a dupla e conversando com outro colega. De repente, segundo eles, os adolescentes pularam sobre o menino. E aí o menino relatou aqui como é que ele estava. Quem foi que foi? Que série? Ele pulou em cima de tu. Te machucou, deixa eu estar com falta de ar. Quando eu respiro, acho que alfa. E tu nem tava brincando com ele. E aí, infelizmente, ele não resistiu e faleceu. É muito triste isso, né? Difícil, né? Mas isso aqui, infelizmente, não é exceção, não. Deixa eu dar alguns relatos para você de violência lá nos Estados Unidos. Aqui eu peguei do livro do Douglas Wilson, sobre educação clássica. Em 1988, alunos dos 12 aos 18 anos foram vítimas de mais de 2,7 milhões de crimes em escolas, incluindo cerca de 253 mil crimes graves e hediondos. Estupro, assédio sexual, roubo e agressão com agravante. Que absurdo, né? Que absurdo. A fonte, National School Safety Center. É absurdo. E se você pensa que apenas as crianças estão sofrendo? Não, não. Professores também. Professores também são vítimas. De acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, de 1994 a 1998, os professores foram vítimas de aproximadamente 700 mil crimes violentos. 700 mil, que inclui estupro, assédio sexual e por aí vai. Terrível, não? Isso nos Estados Unidos naquela época. Me parece que o mundo está bem pior. Isso nos Estados Unidos, imagine no Brasil. Eu conheço professores que são heróis, mas eles mesmos estão de mãos atadas. E muitos deles que até eram heróis no começo e se tornaram meio que vilões depois, por conta de um ambiente tão difícil. Não justifica, obviamente, mas um ambiente muito difícil. Eu conheço também diretores que são heróis, mas também estão de mãos atadas, porque há toda uma ideologia no Brasil que privilegia o crime. Há uma ideologia que proíbe punição. E é por isso que coisas como essas acontecem. É óbvio que eu não estou resumindo aqui, eu não estou dando um diagnóstico completo. Estou falando apenas de um aspecto que tem a ver com essa questão da violência. Mas deixe-me contar um exemplo disso, sobre o que eu estou falando. Aqui aconteceu isso na minha igreja. Um menino apanhou na escola. De quem? De um filho de traficante. Resultado, a mãe do menino do bandindim, ela ainda foi e ameaçou o menino da minha igreja. E o que a escola fez? Falou, olha, é melhor você retirar o seu filho. Falou para a mãe da minha igreja, é melhor você retirar o seu filho e colocá-lo em outra escola. Como é que é?
Tem um rapaz criminoso na escola, ele agride o outro e quem tem que sair é a vítima. E esse é o país em que você vive. Gente, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Os juízes da Lava Jato, os procuradores estão sendo punidos, não? E aqueles que cometeram crimes, soltos, correto? Esse é o Brasil. Você acha que uma escola seria diferente do que acontece em todo o país? Não, lá se privilegia o crime também. É assim. É assim. E sabe, né, por que muitos professores também estão de mãos atadas? Porque as famílias estão completamente desestruturadas e enviam esses pequenos demônios para as escolas. É isso que acontece. E até os professores estão sofrendo horrores. A gente não vê direto? Eu acabei de ver uma moça sentada dizendo assim, ai que tédio, vontade de treinar na academia, mas eu tenho que ficar com meu filho. Esse é o país que a gente vive. Uma era em que as mães lutam pelo direito de matar os seus filhos. É uma era em que as mulheres lutam pelo direito de levantar às 5 horas da manhã, ficar até 7 horas da noite lá no trabalho e muitas vezes deixar o seu filho com estranhos. E muitas vezes elas quase pagam para deixar o seu filho largado. Muitos casos são assim. Muitos casos são assim. Esse é o contexto. Você acha que essas pessoas vão enviar que tipo de gente para a escola? Um menino que está totalmente largado, mal educado, violento, cheio de raiva, com ódio dos pais e do mundo. E aí os professores, o que eles conseguem fazer? Muito pouco. Quer dizer, e nem pode, porque aquilo que deveria ser feito, agir com amor e com firmeza, não pode. Não tem disciplina, não tem nada. Então, como eu acabei de mostrar aqui, em relação aos Estados Unidos, os professores também estão sofrendo. E ninguém faz nada, porque no Brasil, nas ruas, o crime compensa, reina a impunidade, porque você acha que seria diferente na escola. O Estado não protege seu filho. E a esquerda ainda quer impedir você, pai, de protegê-lo, por exemplo, ao praticar homeschooling. Haja vista que muitos pais não têm condição de colocar o filho numa escola particular. E, infelizmente, até nessas, até em escolas cristãs, tem lá tráfico de drogas, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, a esquerda não quer que você faça homeschooling. Seu filho vai para a escola, volta burro e às vezes nem volta. Né? Terrível, terrível. E a esquerda não quer permitir um direito que já é garantido pela Constituição, já que o Brasil é signatário de tratados internacionais. Ou seja, o Brasil abraçou esses tratados internacionais, que declaram os pais têm direito de escolher o gênero da educação que melhor lhes parecer em relação aos seus filhos. Já está lá. Já está lá. Já é um direito nosso. A gente só quer que isso se cumpra. E aí depois a gente mostra todos os dados falidos da escola e os resultados impressionantes do homeschooling. O que resta à esquerda? Mentir. Por exemplo, tem abusadores aí, pais homeschoolers abusadores. Seus cretinos. Seus cretinos. Esquerdistas cretinos. Cite um caso para mim. Só um. De um pai homeschooler que abusou de seu filho. Seus cretinos. Agora, olha esse outro dado. 90% das pessoas que têm medo de enviar os seus filhos para a escola porque com medo de que eles sofram violência. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Senado, site do Senado. Temor de violência nas escolas atinge 90% dos... Deixa eu aumentar aqui, né? Temor de violência nas escolas atinge 90% dos brasileiros. Aponta a pesquisa do Data Senado. Aí tem umas coisas que muito doida, né? A pesquisa revela que 22% dos entrevistados sofrem violência no ambiente escolar. É um negócio assim... a Damares comentou, né, isso aqui, ó. As pessoas de hoje... Olha isso aqui, ó. As pessoas de hoje temem mais a violência no ambiente escolar que nas ruas. Como uma mãe consegue ter tranquilidade para trabalhar se sente pavor ao deixar os seus filhos na escola? Ou seja, a violência escolar está impactando toda a família. Essa é a realidade. Dá para vocês lerem? Espero que deu, né? Que coisa, que absurdo, que absurdo. Aqui, ó, a pesquisa ainda mostrou que 2% dos brasileiros receberam vídeos ou mensagens com ameaça de violência nas escolas nos últimos meses. Damares também citou uma pesquisa de 2019 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que apontou o Brasil como o país mais violento contra os professores. Que coisa, gente. Que coisa, os próprios professores, coitado, também então é terrível. Eu lembro na minha época nem era assim. O professor já, coitado, ficava tudo estressado. Pais, como que vocês enviam seus filhos para lugares como esse? É insano.
colégio cristão ou homeschooling, mas eu sei, para muitos não dá colégio cristão. Então, é o homeschooling. Proteja os seus filhos. Ah, mas aí eu vou colocar numa bolha se eu praticar homeschooling, porque eles têm que aprender. Não, pais. Tem bandido lá na escola. E mesmo quando isso não existe, a diferença de idade muitas vezes é muito grande. Crianças lá de 8 anos estão com crianças de 11 lá no corredor, lá na hora do recreio. E não tem ninguém para protegê-los. Quando você é pequeno, essa diferença de idade é astronômica, é uma gigantesca. É gigantesca. Então você não está enviando seu filho para um campo de treinamento em que ele será treinado. Você está enviando seu filho desarmado para a guerra. Você, pai, às vezes você vê um cara que é 5 centímetros mais alto que você sai correndo. Aí você vai, pega o seu filho e fala, não, enfrenta lá 6 bandidinhos lá na escola, que dá o dobro do seu tamanho. E se você acha que um ambiente ruim forma bons garotos, como alguns dizem, é porque tem que aprender, deixe-os no meio dos bandidos, então, no meio dos traficantes, faça isso. Ou então, faça em casa, faça da sua casa um inferno, tire sarro pesado deles, humilhe seus filhos, espanque-os. Faça isso, então, isso vai ser bom para a educação deles, né? Você não faz isso. Você dá amor, não dá? Dá carinho, compreensão, repreensão também, mas é ou não é? Então, se fosse bom para as crianças, era só você transformar a sua casa no inferno, que eles seriam muito bem educados, então, seriam fortalecidos. Não, esse tipo de ambiente não gera gente forte, gera moleque malandro. Lembra da escola? Lembra da rua? Aqueles moleques que foram criados na rua, eles são malandros. São malandros, não são pessoas fortes. É diferente, é diferente. Outra coisa, né, os pais, a verdade é que muitas e muitas vezes, os pais têm medo de praticar o homeschooling. A verdade é que muitos pais não praticam homeschooling por medo e resolvem isso enviando seus filhos para a cova dos leões dizendo, sejam corajosos, já que o papai não foi. Todos que praticam homeschooling, no início, ficaram em pânico. Todos. Todos. Mas o temor de Deus, de saber que o nosso filho não é um hamster, mas que, para a gente brincar, mas que é uma missão, o temor de que um dia nós seremos responsabilizados por Deus, o temor de perder os nossos filhos, foi maior. Foi maior. E no final a gente começou a entender, com o tempo a gente vai entendendo que não é bicho de 7 cabeças, que não é nada daquilo que a gente imagina, principalmente se você entender, como eu explico no meu curso, o que de fato é educação, e é o que os meus alunos dizem, isso aí é educação, isso aí eu posso fazer, porque educação, homeschooling não é o pai se tornar um professor de 1000 matérias, não é. Eu conto a história de uma menina que passou, eu tenho um vídeo aqui, ela passou na Federal, e o pai não ensinou nada, mas o pai supervisionava os estudos da menina. Isso é homeschooling. Filhos em escolas pagãs, né? Esse é um grande problema também. Não adianta, por mais que você diga, não, mas eu estou dando uma boa educação. Eu estou dando uma boa educação. Você está quebrando um princípio bíblico. As más conversações corrompem os bons costumes. Dar bons costumes em casa, dar boa educação, implica em colocar os filhos longe de más companhias. Sabe outro argumento ridículo para enviar os nossos filhos para escolas pagãs e perdidas, violentas? É o pequeno missionário. Meu filho vai ser luz do mundo. Não, não vai. Ele vai ouvir lá. Ele não vai falar. E com 7 anos ele tem força moral e intelectual para rebater um professor ímpio, darwinista, muitas vezes com valores totalmente diferentes dos seus. Ele vai ter força moral para rebater esse professor que você falou para ele obedecer. Pare de se enganar. Não, mas ele tem que ser luz na escola. Quando você retira o seu filho desse lugar, você está sendo luz do mundo. Assim como os cristãos que se retiraram do Coliseu Romano. Eles não participavam daquelas festas pagãs, idólatras e assassinas. E assim, eles passavam uma mensagem silenciosa. Isso é errado. É assim que pais corajosos que praticam homeschooling estão sendo luz. A coragem desses pais faz arder a consciência dos outros pais que estão colocando seus filhos lá no covil dos lobos. E não, esses pais não são ricos. Na minha igreja e região, a maioria que pratica homeschooling é pobre. Outra coisa, eu sei, para alguns pais, o que eu estou falando aqui é mais fácil do que parece. Para outros é um pouco mais difícil, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei porque eu vejo isso na minha igreja. Eu acompanho famílias que praticam homeschooling há mais de 8 anos. 8 anos. Eu sei que para alguns é difícil. E eu sei que às vezes algum fala, pastor, mas está colocando um fardo sobre nós. Espera aí. Esse fardo Deus já colocou sobre vocês. Não foi eu. De que vocês são os pais. Vocês são os responsáveis para proteger os seus filhos, custe o que custar. Vocês receberam esse fardo. Não fui eu que coloquei. Foi Deus.
Foi Deus e vocês precisam assumir isso. Precisam assumir. Eu sei que muitas vezes o medo também tem a ver com o fato do desconhecimento, não entender o que é o homeschooling. Meu curso, o link da descrição, o link do meu curso está aqui na descrição. Ah, tá vendo? Ah, é isso aí, vocês estão defendendo isso por um nicho de mercado, para ganhar dinheiro. Não, não é verdade não. Mas, e os professores, eles trabalham de graça? E os políticos? E os políticos que querem verbas milionárias para a educação? E as empresas que vendem apostilas horríveis? Fazem de graça? Olha esse dado aqui, ó. Mostrar para vocês. De acordo com o TCU, esse aqui é o site do TCU. Olha lá, olha que coisinha interessantinha aqui para vocês, ó. Em 2022, a União empenhou 128 bilhões em despesas da Fundação Educação. 128 bilhões. É muito dinheiro, hein, gente? É muito dinheiro. Eles estão fazendo de graça? Ou tem um monte de interesse aí? Quantas empresas, quantas pessoas ganham dinheiro aí? Quem será que está fazendo por dinheiro, de fato? Então é isso, gente. Para de dar desculpa e proteja os seus filhos. Se você quiser conhecer algo que vai te ajudar, está aqui o curso do meu homeschooling, que eu pratico há 8 anos. Eu tenho 4 filhos, tenho milhares de alunos e que eles dizem é o seguinte, estava pensando até em desistir, porque o que eu tinha aprendido em outros lugares sobre homeschooling me parecia impossível. Mas o seu curso abriu assim de tal maneira que eu falei, nossa, isso é possível. Eu tenho uma aula só falando o seguinte, ó, educação não custa nada. Como que dá para fazer com pouco? Inclusive esse foi um grande motivo. Hoje eu tenho uma situação melhor, financeiramente falando. Mas um dos motivos que eu comecei é justamente porque eu era pobre. Então tá aqui o link do meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, tá aqui na descrição. Enfim, salve seus filhos.